Olá, gente que me acompanha aqui no canal. Eu quero pedir para você que vai assistir esse vídeo, você se inscreva no canal, nos ajuda aí, dando um like e nos ajudando. Vamos à palavra de Deus. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, a nossa mensagem. Aqui Paulo dá instruções para uma vida santa, o que deve ser a vida do cristão, e nós compreendermos isso. É o que mais nós precisamos compreender para a gente andar com Deus. Eu estava orando hoje aqui e eu estava pensando, Deus foi Ele que criou todas as coisas. E Deus criou o lugar que Ele nos colocou, o lugar que eu digo é o planeta Terra. Ele criou algo muito bonito. E a gente temos que tomar cuidado, não ficar muito fascinado com tanta coisa boa que tem nesse mundo, que o próprio Deus criou, e não querer criar raízes aqui, porque nossas raízes têm que ser nos céus. Tem que ser nos céus. Eu estava lembrando, de alguma... Aqui, nem falando do planeta completo, que são muitas maravilhas, que o homem explora isso, mas que foram criadas por Deus. Você abrir, por exemplo, um vídeo lá no YouTube dos lugares maravilhosos aqui do Brasil, você vai encontrar lugares lindos, como os lençóis maranhenses, acho que é essa a palavra, lençóis maranhenses, como a ilha de Fernando de Noronha, praia de Porto Galiza, tantas coisas, Jericoacoara, acho que é isso o nome do lugar lindo, e vários lugares, tanto Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, nem se fala, é cheio de lugares bonitos. Então, se você for olhar cada beleza que tem nesse mundo, você vai se prender nelas. E Deus criou até para a gente nos desfrutarmos. Aqui perto tem Capitólio, que é um lugar bonito. Nunca fui, mas a gente vê imagens, é muito bonito. Diz que aqui perto, eu não sei nem para onde que é também. Nunca fui. E são muito lindos. Esse mundo é bonito, é cheio de maravilhas. A Bíblia diz que a terra está cheia das riquezas de Deus, das maravilhas de Deus. Você vê os homens ganhando dinheiro com esses lugares turísticos. E eles têm como se fosse deles, mas ali foi Deus que fez, pertence a Deus. Mas em meio a toda essa beleza que nós vivemos nesse mundo, aí Deus também deu sabedoria ao homem, e o homem criou um bocado de coisas para facilitar a vida. Se eu for citar aqui, tem várias coisas hoje. Por exemplo, eu já estou bem maduro, já passei dos 50, então já vivi várias fases da vida e já tenho visto o tempo vamos dizer assim, o tempo da tecnologia, mas eu vivi também um pouco do tempo do atraso, e muito mais ainda, porque eu nasci num lugar super atrasado. Nasci no estado de Pernambuco, numa cidade chamada Lagedo. Isso, imagina que eu tenho 53 anos, estou indo para 54. Então lá atrás, na minha infância, na minha juventude mesmo, aquela cidade era um atraso completo. Era 100 anos atrasado. Eu estava vivendo, você morava ali e vivia 100 anos atrás de atraso. Eu creio que quem tem mais idade viveu também alguns atrasos, mesmo que aqui a região sudeste já é mais avançada, mas nós sabemos que até os anos 80, comparando com hoje, era muito atrasada, até mesmo a grande São Paulo, que é o foco. Foi o tempo que eu cheguei em 89 em São Paulo, mas mesmo assim, comparando com hoje, era muito atraso. Não existia o celular, não existia um bocado de coisa, a gente ainda vivia o tempo da cartinha que você mandava, e se fosse longe, ficava um mês para receber a resposta, não é verdade? Então nós vivemos todo esse atraso. E eu consegui ver, e Deus deu inteligência como que eu fui descobrindo coisas, facilitando as coisas. Por exemplo, se você pega lá atrás no passado, as mulheres, não existia a máquina de lavar roupa, as mulheres sofriam para danar, principalmente
quem tinha muita gente para lavar roupa. Eu lembro que minha mãe pegasse um montão de roupa, jogava num cobertor, amarrava, levava na cabeça e caminhava uns 40 minutos para chegar no lugar que tinha água para lavar. Eu era moleque, ela me levava com um baldinho para mim, ela colocava 2 bacias. E ela levava assim para o lado, afastado, e eu ia pegando a água e enchendo as bacias para ela. Fazia uma mão de obra. No final, ela lavava tudo aquilo, deixava dar uma secadinha para descer a água, para ficar mais leve, para ela trazer, que agora a roupa estava pesada, estava molhada. Então era um tempo de atraso terrível, mas o homem foi fazendo coisas, melhorando, e hoje está uma facilidade. E essa facilidade, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos querer ficar nesse mundo para sempre. Porque está fácil. Eu lembro agora até uma história que eu tive em Belo Horizonte, terça-feira, eu e o Geraldo Pastores, e o nosso líder estadual, ele contou a história de uma irmã que chegou para ele estava pregando sobre a volta de Jesus, e ela disse: pastor, mas ora aí, que é para Jesus não voltar logo agora, porque se ele voltar agora, minha vida está tão boa, eu comprei carro, comprei casa, arrumei um namorado, então eu quero desfrutar disso antes de Jesus voltar. Quer dizer, realmente tinha melhorado a vida para ela, e o coração dela estava aqui. Se Jesus chega desse jeito, ela não sobe, porque o coração dela está preso. O que eu quero falar para você em tudo isso vamos estar acordados para as coisas desse mundo. Nós temos que, Deus quer que você viva bem, Deus quer que nós vivamos bem. Ele deu essa sabedoria para os homens fazer descoberta e vivermos bem. Você pode comprar o melhor carro, compra o melhor carro, tenha seu melhor carro. Você pode ter sua melhor televisão, tenha sua melhor televisão. Você pode ter sua melhor máquina de lavar, tenha sua melhor máquina de lavar, né? Que agora tem a burra e a inteligente, né? A geladeira inteligente e a geladeira burra. Agora você vai comprar eletrodoméstico, tem aquele inteligente, geladeira inteligente, não sei o que lá é inteligente, máquina lá é inteligente, que é aquela que tem é mais avançada. Aí tem a burrinha, né, que é antiga, que é aquela que faz só o básico. Mas hoje tem. Se você pode ter o melhor, tenha, mas não deixe seu coração se apegar àquilo, não deixe seu coração se grudar naquilo. Então eu quero que você entenda isso, porque a mensagem que eu tenho para hoje é alertar você para uma coisa, que a nossa vida, ela não é o que nós conquistamos, o que nós temos. Nossa vida tem que ser Cristo. Mas se nós não tomar cuidado, nós vamos conquistar coisas, e o mundo está tão fácil, comparando as coisas com o passado, está tão fácil que a gente vamos nos grudar no que nós temos, e a vida nossa nós achamos que é aquilo que nós conquistamos. Você veja por exemplo hoje. Hoje é difícil você não ver uma pessoa que não tem um carro, né? Há tempos atrás, o cara ter um carro era um sucesso. Ou melhor, andar de carro era. Eu lembro que quando a gente subia, a gente era moleque, até já, subia num caminhão, a gente, para aquilo era uma maravilha. Quem quer andar em cima de um caminhão hoje, irmãos? O cara não quer andar de ônibus, não é verdade? Mas lá no passado, o cara subia num caminhão, por exemplo. Eu lembro, meu pai ia para a feira da minha cidade, era quarta-feira. Tinha uma quarta-feira, tinha uma feira grande, todo mundo ia para a feira. Morava na roça. Quando alguém dava uma carona num caminhão, poxa, ou numa picape, o cara se achava o máximo. Hoje eu andei de carro. Aquilo era uma maravilha. Andava 4, 5 horas num caminhão, às vezes ia de um estado para o povo lá no Nordeste, tinha peregrinação. Até hoje tem, para o Juazeiro do Norte, e adorar Padre Cícero. Ia tudo em cima de caminhão, chamado pau de arara. E o cara achava, poxa, eu fui de caminhão, que coisa. Eu lembro que meu pai foi 2 vezes quando eu era criança. Eu falei, eu quero ir com meu pai, mas não era nem preocupado, não estava interessado no Juazeiro do Norte. Estava interessado na viagem, porque estava num caminhão, porque não tinha. Quando muita tinha uma montaria, era montar no lombo do jumento ou no lombo do cavalo, velho, magro, coitado, sofrido do Nordeste. Hoje não,
Você entra dentro de um carro, se o carro não for confortável, você diz, esse carro é meio ruim de andar nele. Não é verdade? De ônibus, não, andar de ônibus é muito ruim. Para a gente ver o quanto mudou. Imagina naquele tempo se o cara andasse de ônibus, era um luxo. Mas não estou querendo contar história, mas diz pastor velho só conta história. Já estou velho, estou nessa. Eu lembro, eu morava numa fazenda e tinha um estradão de terra. Ali, a quarta-feira era bem movimentada a cidade, que o povo, todo mundo da coisa ia fazer a feira na feira da cidade. A feira era na quarta. Então, quarta-feira ali era carro de boi descendo, cavalo descendo, subindo e descendo. A semana inteira também que passava eram os carros de boi, porque os caras iam para os sítios trabalhar. Carro, eu lembro, o carro que passava era um Fusca branco. O único dono, sitiante lá que tinha um carro. Então ele a gente não sabia nem o nome do Fusca. Quando passava, dizia, passou o carro de luxo. Isso que a gente chamava, carro de luxo. Aí depois passou o tempo, eles construir a rodovia. Aí começou a passar mais carro, né? Mas também era lá de vez em quando, passava aqueles ônibus que vinha de São Paulo, a gente ia ver os ônibus passar. 9 horas estava vindo, descendo, passando o ônibus, estava chegando em São Paulo. Eu vou ver o ônibus passar, só para ver passar, porque era bonito. Não tinha. Então eu estou querendo falar para você o quanto desenvolveu. Só que se nós não tomarmos cuidado, como surgiu tantas facilidades, tantas coisas, nós vamos ficar tão apegados a isso, que nós vamos esquecer a nossa verdadeira vida que nós devemos viver. E aqui, Paulo escrevendo para os Colossenses, capítulo 3, ele diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Presta atenção. Ele não está dizendo que você não deve trabalhar, que você não deve conquistar. Não, de jeito nenhum. Ele está falando em buscar, no sentido, colocar o coração. Pensar, ter um pensamento fixo nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus. Nas coisas que são de Deus. Porque o Paulo, mesmo que Paulo não viveu o tempo que nós vivemos de facilidade, na época dele as coisas eram mais difíceis, mas para aquela época havia coisas que para eles eram muito boas, já que eles não conheciam as de hoje, né? Então, ele sabia que a tendência do ser humano é se prender às suas conquistas, às coisas que ele conquista. E ele disse: olha, vocês conquistem, vocês busquem, mas não tenham o coração apegado a isso. Em outro lugar, Paulo escreveu, em outra carta, se eu não me engano é aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, deixa eu ver se é isso mesmo, gente, capítulo 7, que pode nos explicar isso aqui muito bem, o que ele está querendo dizer, para também não chegarmos àquele extremo. Então eu não vou me importar mais com as coisas desse mundo. Não é isso. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que conquistar. Deixa eu ver se é isso aqui que eu quero.
1 aos Coríntios 7:31. Ele diz assim, 7:31. Eu vou voltar para lá, viu, gente? Pode deixar marcado, que eu vou voltar correndo. Eu peguei isso aqui só para você entender. Ele diz assim, 7:31. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Primeira Coríntios é fácil de encontrar. Se você estiver no Evangelho de João, você termina João, começa Atos dos Apóstolos, depois de Atos vem Romanos, depois de Romanos, 1 aos Coríntios. Deixa eu só dar uma dica para você que tem muita dificuldade de encontrar na Bíblia. Às vezes nós esquecemos isso. A Bíblia é um livro, né? Todo livro tem um índice. Lá no início tem um índice onde mostra a página onde está aquele livro ou aquela carta. Aí fica mais fácil você encontrar. Espera aí, eu quero encontrar Coríntios, não estou encontrando. Eu vou lá no índice, primeira carta de Coríntios, qual a página? Aí dali eu me oriento. Ela vai te dar a orientação, fica bem fácil. Eu sempre ensino isso na igreja, porque às vezes as pessoas esquecem dessa questão. Todo livro tem um índice onde está escrito onde estão os versículos, os livros. No caso da Bíblia, que a Bíblia não é só um livro, mas um conjunto de livros. Porque, por exemplo, se você comprar um livro secular, comum, não é que você é secular, vai ter um índice mostrando onde estão cada assunto ou cada capítulo dele. Tal capítulo com tal assunto começa em tal página. No caso da Bíblia, são livros. Então, tal livro ou tal carta está em tal página. Ali você sabe que ela começa a partir daquela página. Então, 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 31. Os que usam deste mundo como se dele não abusassem. Tem uma tradução que diz não usassem, porque a aparência deste mundo passa. É esse ponto que eu quero para você. Todos nós usamos desse mundo. Todos nós trabalhamos, todos nós compramos, todos nós precisamos das coisas desse mundo. Nós estamos aqui nesse mundo, nós precisamos. Mas que nós tenhamos dentro de nós um sentimento que se fosse como se não usássemos. O que é isso? Não nos apegarmos, não ter o nosso coração apegado àquilo. E ele vai explicar aqui em Colossenses, voltando a Colossenses, o porquê. Versículo 3: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, por que nós não devemos nos apegar às coisas desse mundo? Não quer dizer que nós não devemos trabalhar, não quer dizer que nós não devemos estudar, nos aperfeiçoar e conquistar. Podemos conquistar. Deus quer que você conquiste, Deus quer que você tenha riqueza. É Ele que dá força para o homem conquistar a riqueza, está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Ele nos dá todas as coisas para gozarmos dela. Agora há uma diferença entre eu ter para gozar e eu estar, gozar quer dizer tirar proveito daquilo, me aproveitar daquilo, e eu ter aquilo como o meu tesouro, ter aquilo como minha joia. Minha joia é Cristo, meu tesouro tem que ser Cristo. Então ele diz assim: porque vós já estáis mortos. Presta atenção, nós temos que nos considerar como os mortos para esse mundo, para as coisas desse mundo. Usar dele, vamos usar, mas sem apego a ele, sem apego. E ele diz por quê? Porque a vossa vida está escondida em Cristo. Então a verdadeira vida nossa, modo de viver, ela não é o que o mundo oferece, ela é Cristo. Nossa vida está guardada nele. No versículo 4 deixa mais claro, ele diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quer dizer, quando ele aparecer, quando ele voltar, como ele prometeu. Manifestar quer dizer aparecer,
voltar, a volta dele, está falando da volta. Então também vós vos manifestareis com ele em glória. Presta atenção. No mundo em que vivemos, o entendimento humano é que a pessoa é o que ela conquista, o que ela faz. Se a pessoa é conhecida pelos seus feitos, pelas suas conquistas. Só que nós, a nossa verdadeira vida, quem nós somos, é o que Cristo fez por nós, em quem Ele nos tornou. E o que Ele nos tornou, nós ainda não vemos perfeitamente. Nós vamos ver a glória que está sobre nossas vidas no dia que Ele voltar. Porque no dia que Jesus voltar, não vai prevalecer os bens materiais, as conquistas materiais, a fama de uma pessoa material, pelo que ela conquistou materialmente. Nós temos pessoas que conquistaram muitas coisas materiais, que conquistou muita fama, pessoas aí que nós vemos são admiradas pelo mundo, algumas até que morreram, mas até hoje são lembradas pelos seus feitos, mas isso de nada vai adiantar. Tem pessoas aí, por exemplo, deixa eu pegar uma pessoa com exemplo, não é querendo tomar aqui, pegar carona e fama de ninguém, mas vamos pegar um homem famoso, Pelé, que até hoje é famoso, conhecido no mundo inteiro. Quando fala-se de Brasil, lá fora, as pessoas lembram do Rio de Janeiro, do Cristo Redentor, de Pelé. Você pode pegar um gringo falando sobre o Brasil lá fora, e hoje é fácil você ver, porque tem gringo aprendendo português lá no país dele, e falando, às vezes fazendo aqueles vídeos para o YouTube jogando, e eles falam, lembra de quê? O que lembra o Brasil? Ou fazendo sair lá fora, perguntar o que você lembra, o que você conhece do Brasil. O cara não conhece nada, mas ele lembra duas coisas: Rio de Janeiro, ou melhor, algumas coisas que eles lembram: Rio de Janeiro, samba, carnaval e Pelé. Então eu pego aqui o Pelé, que fama ele não tem? No mundo inteiro ele é conhecido, mas isso de nada adianta no dia que Jesus voltar. Então, quando se fala do Pelé, da vida dele, se fala dos feitos dele, das conquistas dele, de quem ele é. E para o mundo, ele é o que ele conquistou. Se ele não tivesse conquistado nada, ele não era ninguém para o mundo. Mas para o mundo inteiro, ele é o grande conquistador que ele conquistou no futebol. Só que no dia que Jesus voltar, isso de nada tem valor. E o homem vai perceber que para a vida que Jesus trouxe, que Ele traz para todos nós, essas conquistas, essas famas, essas coisas do natural da vida não serve para nada. O que vai prevalecer é a nossa caminhada com Ele, se nós tivermos a nossa fé, a nossa obediência, a nossa vida com Ele, a palavra dEle que está dentro de nós, através de nós darmos ouvidos, darmos atenção e vivermos isso. Mas eu não vou colocar, eu falei do Pelé como famoso, mas eu poderia usar aqui também até um próprio pregador do Evangelho famoso, desses que tem na televisão, na mídia, que estão na mídia. As conquistas materiais deles aqui também não vão valer para nada. Não vão valer para nada. A quantidade de igrejas, de templos que eles construíram, bonitos, esplendorosos, isso não vai valer para nada. O que vai valer é a fé, a obediência, a comunhão deles. E aí por isso que Paulo diz que nós não devemos nos gloriar em homem nenhum,
Porque no dia que Jesus voltar, se eu pegar aqui os grandes pregadores de nome, o missionário é um deles, o Edir Macedo é outro, tem outros tantos, depois tem o Valdomiro Santiago, também é uma igreja, um pregador com nome, Silas Malafaia, e outros que estão aí na mídia, né? Outros que surgiram há pouco, como aquele pastor lá meio engraçado, agora esqueci o nome dele, o Cláudio Duarte. Irmão, o que eles conquistaram, o que eles construíram, vamos pegar a Igreja Universal, que hoje é a igreja que tem o templo mais bonito no Brasil. No Brasil, que é aquele templo de Salomão. Aquilo ali não vai pesar em nada. O que vai prevalecer é se os cabeças ali, esses homens que eu falei, se eles continuaram firmes sua comunhão com Deus. Aí é onde você pode se alegrar, porque o valor deles para Deus é o mesmo seu. Em conquistas materiais, em coisas materiais, eles estão bem à frente de você. Eles estão bem à frente. Você não tem uma casa bonita quanto o templo de Salomão, nem eu tenho. Então, se fosse por bens materiais, a gente estava feio, né? Mas não. O que vai prevalecer é a nossa comunhão com Deus. Aí torna todo mundo igual. A vida não se resume nas conquistas, nas construções. Como diz aqui, no legado que deixou. Isso é coisa humana. Vocês veem, o povo gosta muito dessa palavra, né? Você quando morrer tem que deixar um legado, quer dizer, uma história, uma coisa. E não sei, o que se resume entre nós e Deus, que vai nos mostrar quem nós somos na volta de Cristo, está oculto. É o que está dentro de nós em comunhão com Deus. Lógico que isso acaba também se mostrando através das nossas atitudes, da nossa prática. Porque se nós confessamos Cristo na nossa vida, mas nós vivemos uma vida de maus exemplos, isso quer dizer que o nosso interior não está bom. Se o que está dentro de nós não foi expressado, ou melhor, o que tiver dentro de você, no teu coração, vai ser expressado. Porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se você estiver cheio de Deus, da palavra de Deus, a sua conversação vai chegar momentos na sua conversação vai sobrar a palavra de Deus. Se você estiver vazio, vai expressar o que está cheio. Por exemplo, eu estou aqui pregando. Aqui é fácil eu falar da palavra de Deus, porque eu vim aqui para isso mesmo, né? Eu não ia subir aqui e ficar falando disso, daquilo outro. Mas no meu dia a dia, na minha conversação, quem convive comigo vai ver se eu estou cheio da palavra de Deus ou não. Porque se eu não estiver cheio, toda a minha conversa não vai ter um versículo bíblico. Se eu estiver cheio da palavra de Deus, toda a minha conversação, mesmo que eu esteja falando outro assunto, vai ser motivo para mim falar da palavra de Deus. Não quer dizer que assim tempo integral, porque às vezes você está falando de outro assunto, mas naquilo vai ter, porque a palavra de Deus ela é vida, e vida se vive 24 horas por dia. Então em todo assunto tem motivo para você falar de Deus. Se você estiver falando de família, tem como falar de Deus, da palavra, porque a palavra de Deus cabe na tua família.
Se você está falando do teu trabalho, cabe a palavra de Deus. Porque é vida, precisa. Então nós temos que estar cheio dela. Voltando aqui, quando Cristo se manifestar, porque Cristo, é esse ponto que eu quero, a primeira parte, quando Cristo que é a nossa vida. Esse é o ponto que me chamou nessa mensagem que eu quero trazer para você. Cristo é a nossa vida. Nossa vida não é o que nós conquistamos. Que Deus te abençoe cada dia mais. Que você conquiste cada dia mais. E Deus quer que você conquiste. Se o seu negócio é mexer com terra, que você conquiste fazenda. Se o negócio é outro, que Deus te abençoe e que você conquiste aquilo que você quer. Mas se você nunca perca de vida, aquilo não é a tua vida. Aquilo é a minha vida. A nossa vida é Cristo. No mundo, as pessoas têm um ditado que diz assim: eu tenho que viver a vida. E qual é a vida que as pessoas procuram viver? Diversão, bebedice, não é verdade? Eu estou vivendo a vida. E você pode, logicamente, em santidade, você pode, se você tem condições, você pode desfrutar dessas coisas, de uma viagem, de um passeio, de um almoço com a família, num restaurante, numa churrascaria, no shopping, sei lá onde você queira. Mas aquilo não é a vida, não. Nossa vida é Cristo. Nós temos que estar cheios dessa vida, porque no dia que Jesus se manifestar, no dia que Jesus voltar, no dia que Jesus aparecer, e Ele disse que vai aparecer, no dia que Jesus subiu aos céus, Ele subiu sobre uma nuvem, e os discípulos ficaram olhando, abismados. Está escrito lá no começo de Atos. E do lado deles, quando eles tiraram os olhos do céu, estavam dois homens que eram dois anjos. E o anjo disse assim: por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo jeito que ele subiu na nuvem, ele voltará. Ele vai voltar. E Paulo chega mais longe, ele diz que vai soar as trombetas e todo mundo vai ver. Não vai ser uma coisa como as pessoas acham, vai ser oculto, que de repente só vai desaparecer a igreja e ninguém fica mais como. Jesus vai mostrar a sua volta para o mundo inteiro. E quem não crê vai cair de joelho arrependido, porque viu que perdeu o tempo em coisas que não deveria. Então, quando ele voltar, quando ele aparecer, a glória vem com ele. E essa glória, ela se manifesta também a glória da sua igreja. Por quê? Porque nesse dia nós vamos viver aquele versículo que está lá em Malaquias. Se eu não me engano, no capítulo 4 de Malaquias, deixa eu ver se é mesmo. Malaquias é o último livro da Bíblia, do Velho Testamento, é encostado a Mateus. Se alguém quiser ir lá, vai. Se não, você aguarda eu ler e marca aí. Vai se confirmar isso aqui, irmãos, que nós até usamos para hoje, mas é bem para a volta, que fala do dia do Senhor.
Capítulo 3 de Malaquias. Capítulo 3, eu falei 4, mas é 3. Versículo 18, que diz assim: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Naquele dia nós vamos ver. O mundo inteiro vai ver a diferença entre o ímpio. Quem que é o ímpio? Aqui tem dois tipos de pessoas. O ímpio, ou melhor, 4. O ímpio, mas eu estou falando negativo. Negativo, duas pessoas erradas. O ímpio e o que não serve a Deus. Qual a diferença entre o ímpio e o que não serve a Deus? Todos que estão aí no mundão, vivendo o pecado, ignorando a palavra de Deus, eles não estão servindo a Deus. Alguns estão até presos em religiões, servindo a religião, aos ídolos, a um bocado de coisa, mas não servindo a Deus, não serve a Deus. E o ímpio? O ímpio já tem uma coisa. O ímpio pode ser também todos aqueles que estão fora da igreja, mas pode ser também pessoas que estão dentro da igreja. Pode ser até o pastor da igreja. Porque o ímpio é o quê? É aquela pessoa que ela despreza a palavra de Deus, mesmo ela conhecendo. Porque impiedade é o pecado de desprezar as coisas de Deus. E se a pessoa estiver dentro da igreja, mas está desprezando a palavra, ela está agindo na impiedade, mesmo fazendo parte da igreja. Porque isso tem um grupo de pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão dando crédito à palavra, não estão dando atenção à palavra, estão apenas na igreja para ver se recebe alguma bênção, uma coisa e outra. Está desprezando o maior de Deus, que é a palavra. Então não passa de um ímpio. Se você ler o primeiro Salmo 1, que fala também disso, você vê o que é aquele que é tratado como justo. É aquela pessoa que deixa bem claro lá, que ouve a palavra e que põe em prática e que se separa dos conceitos do mundo. Então, se eu estou dentro da igreja, até pregando o evangelho, mas eu estou cometendo impiedade de apegar minhas coisas do mundo, você sabe que no dia que Jesus voltar, vai ter pessoas, e isso aqui está muito para pregador do evangelho, que vão chegar diante de Jesus e vão dizer assim: não, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós curamos enfermos. Então são pessoas que debaixo da mão de Deus, crendo na palavra, foram usadas para expulsar demônio, para orar por pessoas doentes, pessoas serem curadas. São pessoas que estavam fazendo a obra de Deus, pregando o evangelho, e até receberam dons, mas que Jesus diz assim: afaste de mim, maldito do meu Pai, que praticais a iniquidade. Quer dizer, eram pessoas que estavam sendo usadas por Deus, pode ser um pastor, pode ser um pregador do evangelho, sendo usado, mas ao mesmo tempo ele não teve cuidado de obedecer a palavra, de viver a palavra. Ele teve fé de usar a palavra e ajudar pessoas, mas ele não. Por isso que Paulo disse: eu luto para que naquilo que eu prego eu não seja reprovado. Por exemplo, eu estou pregando isso aqui para você, mas se eu não me colocar debaixo disso aqui, eu posso pregar para você, você ser abençoado por essa palavra hoje, ser salvo por ela, e eu ir para o inferno, e eu ser reprovado por ela. É só eu achar que eu sou especial, que eu não preciso obedecê-la, porque eu ensinei. Então, na hora que eu estou pregando isso aqui, eu tenho que pregar para mim e para você, porque eu preciso tanto dela quanto você. Eu não sou melhor que você em ponto nenhum. Eu não tenho privilégio diante de Deus nenhum a mais que você, só porque eu estou no altar. Somos iguais. Se eu deixar a palavra, Jesus vai chegar, vou chegar mais Jesus, mas eu preguei. Olha, Jesus, pessoas foram curadas, pessoas foram abençoadas. Vai dizer assim: ó, você é um maldito,
Você não viveu, não obedeceu, então vai para o inferno. Isso aí vai vir da boca dele. Não é como a pessoa fala com o outro. Às vezes as pessoas olham para você assim, vai para o inferno. Aí isso não quer dizer que você vai, ele não tem poder para te mandar. Só que se Jesus falar, e a pessoa vai mesmo. É complicado. Então, voltando a Colossenses, porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós os manifestareis com Ele em glória. Então, eu quero que você entenda, saia daqui hoje entendendo simplesmente isso. Se você não entendeu tudo, mas entenda simplesmente isso. Cristo é a nossa vida. A nossa vida não é o que conquistamos. A nossa vida não é o que nós achamos que é. Por exemplo, se chegar para uma pessoa que está há muito tempo num lugar e falar para ela, vende teus bens, tua casa, vai para outro lugar, eu acho que está na hora de você mudar. Ela vai dizer, não vou não, já estou tanto tempo aqui, eu nasci e me criei nesse lugar, isso aqui é minha vida. Eu tenho meu trabalho aqui, isso aqui é minha vida. Eu tenho minha empresa aqui, isso aqui é minha vida. Eu tenho meu sítio aqui, isso aqui é minha vida. Eu tenho aqui minha casa, isso aqui é minha vida. Porque eu trabalhei por isso anos e anos e conquistei isso aqui. Eu tenho minha parentela aqui, isso aqui é minha vida. Não é, meu irmão, nossa vida. Por isso que seu filho não é sua vida, sua mulher não é sua vida, seu marido não é sua vida. Sua vida é Cristo. Eu acho que você tem que cuidar do seu filho, você tem que cuidar da sua esposa, você tem que cuidar do seu marido. A Bíblia ensina isso. Seus pais estão velhinhos, você precisa cuidar deles, a Bíblia diz isso. Mas teus pais não são tua vida. Nada é tua vida é Cristo. E se não for, você não sobe com Ele. Por isso que Jesus disse, aquele que amar mais a pai, mãe, a bens, a isso, aquilo, ele não é digno de mim. Jesus tem que ser a nossa vida. Isso não quer dizer que você vai desprezar as outras coisas. Não, você vai cuidar, porque a ordem é cuidar. Mas sabendo, eu não tenho que estar apegado a isso aqui, porque Cristo é a minha vida. Eu tenho que viver Cristo, eu tenho que viver a palavra. Por isso, se para agradar a alguém, mesmo que seja alguém que eu tanto amo, eu tenho que desagradar a Cristo, então é melhor eu agradar a Cristo e desagradar aquela pessoa, mesmo que seja meu pai e minha mãe. E depois eu vou orar e vou ganhá-los para Deus. Isso já aconteceu. O missionário até conta uma história de um pastor que o testemunho dele é esse. Quando ele se converteu, o pai dele mandou ele sumir de casa. Se você for crente, some da minha casa. Não é mais meu filho, está deserdado. E ele disse, bom, então se é assim, eu não posso fazer nada, você vai embora. E ele foi, e depois entrou lá, fez a obra, e depois ele ganhou os pais para Cristo. Porque Deus tem o poder de fazer com que a gente ganhamos nossa família para Cristo. Agora nossa família não tem poder para nos fazer ganhar Cristo. Então por isso nós devemos amar mais a Deus. Nós temos que fazer dele a nossa vida. Se a tua vida, se a minha vida não tem sido Cristo, isso é um exame que nós devemos fazer em nós mesmos. Será que a maneira que eu tenho vivido tem feito com que Cristo seja a minha vida? Meu modo de viver? Porque o que é Cristo ser minha vida, meu modo de viver? É eu viver a palavra dele, é eu viver os ensinamentos dele, é eu estar comprometido com a palavra dele. Por exemplo, o mundo chega, eu estava vendo no jornal ontem, passei um pouquinho, estava ligado no jornal, passei notícia, e tinha uma manchete assim correndo no rodapé, a televisão jornalística faz isso. Aí tinha assim a comemoração dos foliões de carnaval, porque ontem foi liberado para as escolas de samba no Rio de Janeiro fazer o carnaval. Eu acho, não sei quando é que eles vão fazer, se é junho, não é isso, foi liberado. E teve uma escola lá que saiu gritando, tipo assim, estamos livres, porque estávamos presos.
A pandemia prendeu eles, sem deixar eles saírem, né? Então eles se sentiram livres. E por quê? Porque aquele povo, eles consideram que aquela questão de ir para o carnaval, de fazer aquela festa na avenida, é a vida para eles. E na verdade é a vida deles mesmo. Eles esperam o ano inteiro, ou melhor, eles trabalham o ano inteiro para aquilo. Eles vivem aquilo. Tem pessoas que vivem só daquilo, de cuidar daquelas coisas. Então é a vida deles. Mas você, eu, nós que confessamos Jesus, Jesus tem que ser nossa vida. Nosso modo de viver. Por isso não se iluda. Cristão que não tem prazer de vir na igreja, que não tem prazer de cultuar, que não tem prazer de buscar a Deus, ele não pode dizer que Cristo é sua vida. Porque ele vive mais o que o mundo oferece. Você acha que uma pessoa que não tem nem prazer de vir na igreja, é que o dia a dia dele, além de trabalhar, não é estar preso apenas vivendo o que a televisão mostra ou o que a internet mostra hoje? É isso. Nossa vida é Cristo, é vivermos o que aprendemos dele. Irmãos, eu estava pensando hoje, eu gosto às vezes de ficar sozinho, falar com Deus, porque nesse momento eu fico pensando. E eu estava pensando, essa vida que nós vivemos aqui, ela diz tudo se nós vamos entrar no céu ou não. Porque você imagina, eu estava pensando, se eu não quero parar de pecar, se eu estou preso às coisas pecaminosas do mundo, o que é que eu vou fazer no céu? Se lá não tem lugar para o pecado. Então esse mundo, por isso que a Bíblia diz que nós vivemos uma peregrinação. Por exemplo, o povo de Israel, quando saíram do Egito, eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, até um pouco mais. Mas eles tinham um destino. Qual era o destino deles? A terra prometida. Quando eles chegassem naquela terra, tudo ia mudar na vida deles. E nós estamos numa caminhada. Enquanto estamos aqui, nossa caminhada é para onde? A Bíblia diz que nós caminhamos para a pátria celestial. Nós caminhamos para os céus. Mas nós estamos caminhando. Mas esse tempo de caminhada, Pedro colocou peregrinação, ele é tempo de preparação. Porque você não pode entrar despreparado para viver no céu. E qual é a nossa preparação? Nós aprendermos através do que está escrito aqui na palavra, como viver da maneira que agrada a Deus. Porque lá no céu ninguém vai estar desagradando a Ele. Teve alguém que esteve lá um dia, não quis andar no sistema dele e foi lançado fora, que foi Satanás, que era um anjo, e com ele foi uma terça parte de anjos. Olha que foi muitos anjos, que hoje se viraram demônios. Então no céu não tem como ficar lá em oposição, não tem lugar para opositor. Não, Deus pensa desse jeito, mas eu gosto disso aqui, também não é desse jeito, eu tenho que viver isso, Deus tem que entender. Não vai ter, irmãos. É o jeito dele.
Os anjos lá só vivem do jeito que ele quer. Se não ficar, não tem lugar. Então, para isso, ele nos prepara já aqui na terra. E por isso que a Bíblia diz: sede santos como vosso Pai é santo. Andar em santidade. Quem confessa Jesus tem que ser santo como ele é santo. Então nós temos que começar aqui. E o que é que nos santifica? A palavra. À medida que nós aprendemos na palavra, estamos dispostos a colocar aquilo em prática no nosso dia a dia. Porque todas as vezes que você diz não à sua vontade pecaminosa, e você diz sim à palavra de Deus, você está se preparando para ser um cidadão idôneo a entrar nos céus. Porque se você só sabe fazer sua vontade, andar na sua vontade, então não tem como você entrar no céu, porque no céu você lá não vai conseguir fazer sua vontade. Então o que você vai fazer lá? Você lá só faz a vontade de Deus. Então nós temos que aprender a fazer a vontade dele aqui. Então por isso que a nossa vida não pode ser o que o mundo chama de vida. A nossa vida tem que ser Cristo, seus ensinamentos. O que é Cristo ser nossa vida? É a palavra dele estar dentro de nós, nos dominando, nos conduzindo, nos guiando. Por isso que diz: tudo o que você fizer, faça em nome do Senhor. E nome quer dizer que não é você, eu vou lavar minhas mãos em nome de Jesus, eu vou em tal lugar em nome de Jesus. Não é isso. É tudo que você fazer, todas as suas decisões, esteja sujeita àquela ordem, àquele ensinamento que Jesus deu, que Jesus deixou. E aí você, aqui na terra, você já passa a viver Cristo. Você passa a viver o que? Os ensinamentos dele, tudo que ele deixou. E você vivendo assim, você está se preparando para entrar no reino dele, que é o lugar que ele preparou para você. Porque lá você tem uma coisa que nós temos que aprender. Nos céus é um lugar de louvor e adoração, dia e noite. Se eu não gosto de adorar a Deus, de louvar a Deus, e não é só cantar por cantar, é louvar mesmo com devoção, fazendo a vontade dele. Então não tem o que ver no céu, não há lugar para mim. Então já são coisas para a gente aprender a fazer aqui, para entrar preparado lá. Porque se nós entrarmos lá despreparado, ou melhor, nem entra, né? Mas se entrasse, seria jogado fora. Não estava pronto. Satanás um dia foi um anjo de luz, foi jogado fora, porque não se adequou aos céus. Só que nós estamos aqui no aprendizado. E quando Jesus voltar, ele volta com toda a sua glória. E a igreja de Cristo, ela se revelará também a glória sobre ela. Aquele cristão que serviu a Deus com dedicação, na obediência, com temor, crendo, que às vezes, por ser uma pessoa, vamos dizer assim, sem muita significância para a sociedade, nesse dia o mundo vai ver o brilho que aquele crente tem, que talvez desprezou ele a vida inteira, e ele também vai ver quem ele é. Porque às vezes ele olha para si, porque ele não tem uma posição perante a sociedade, ele se acha tão pequeno, mas ele vai ver: não, eu sou importante, olha que grandeza eu sou, a glória de Deus sobre mim. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Para quê? Para que nós não venhamos nos prender nas coisas desse mundo, sabendo que precisamos usar dele e vamos usar. Vamos trabalhar, se tiver que conquistar, vamos conquistar. Se Deus nos deu condição, nos deu a direção, vamos conquistar, mas sem colocar o coração naquilo, porque nós temos que saber quem nós somos em Cristo. Nós temos que saber que a nossa vida, volto a dizer, não é o que conquistamos, não é o que o mundo vê que você é. A nossa vida é Cristo, e nós temos que viver Ele. Então, continuando aqui, para encerrar,
Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Aí ele dá o conselho, né? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. A fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais estas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, o que nós devemos fazer agora? Cada dia nos renovarmos. Com o quê? Com a palavra de Deus. Vivendo, crendo, obedecendo, vivendo essa palavra. Porque tudo aquilo que é obra da carne, tudo aquilo que era da velha natureza nossa, não pode mais habitar, não pode mais nos dominar. Ele descreveu aqui algumas, né? Mas tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus, que traz a ira de Deus, nós devemos nos separar e viver. Não, minha vida agora é nova, é em Cristo. Às vezes virão pessoas, e às vezes pessoas que amamos, mas que não são convertidas. Por exemplo, eu tenho um amigo aqui, membro da igreja, que ele é uma pessoa de oração, e ele tem o hábito de toda manhã levantar para orar. Ele levanta às vezes 5 da manhã, ora até 6 horas, e ele diz: pastor, tem hora que eu passo. Esse dia a esposa dele chegou para ele e falou assim: você está levantando muito cedo, por causa de oração. Ela falou de reza. Por causa de reza, você está levantando muito cedo. Aí ela disse: você está até atrapalhando eu dormir, porque eu acordo e não consigo dormir. Ela implica com ele, né? Ela não gosta de ser evangélico. Aí ela disse assim: olha, você tem que ver que isso em você virou um vício, e vício não é bom. Você tem que parar com isso. A esposa dele disse para ele. Então o que eu quero dizer com isso? Ele me falou. Quer dizer, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas que estão do nosso lado, que nos amam, mas que não são convertidas, elas vão querer nos convencer a deixar de lado a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão, que é o caso daquela esposa. Se ele vai dar ouvido por causa da reclamação dela, ele faz a vontade dela, mas ele deixa aquilo de mais importante, começar o dia na presença de Deus. Mas às vezes, no caso dela, que ela realmente é oposição, que ela não gosta mesmo. Mas às vezes até um crente. Às vezes é a esposa que é crente, mas não está na igreja, mas não é tão convertida. Às vezes é o marido que chega e diz assim: não, mas espera aí, não precisa de tudo isso não. Eu também estou na igreja, mas imagina, você é fanático demais. Já está incomodando. Então nós temos que tomar cuidado. Nossa comunhão é com Cristo, nossa vida é Cristo. Mas o mundo ele vai querer nos mostrar outra vida. Outra vida. Às vezes você está evitando um lugar que você sabe que é um lugar que, se não é pecaminoso, mas coloca-te na aparência. E alguém diz: não, o que é isso? Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Nós temos que ser guiados pela palavra. Nossa vida não é para ser guiada pelo que os pensadores, os formadores de opiniões, está cheio hoje na internet, na televisão, de formadores de opiniões dizendo que você deve agir assim, deve fazer aquilo. Tem até político querendo nos ensinar como servir a Deus para atender à vontade deles. Não, nossa direção é Cristo, a palavra. Porque se nós somos dele,
a nossa vida não é a que o mundo fala que é vida. A nossa vida é Cristo. Amém, Jesus? Espero que eu tenha me expressado da melhor forma, que você tenha entendido. Mas, como diz o pastor Jaime, eu sou limitado, o Espírito Santo não. Continue lendo, continue buscando diariamente na palavra, o Espírito Santo vai te ensinar muito mais. Amém, Jesus? Vamos agradecer a Deus. Curve sua cabeça. Pai, te damos graças pela tua palavra, e que essa palavra entre no nosso coração, e que não haja liberdade do diabo roubá-la de nós, Pai. Que o Senhor disse na parábola do semeador, que tem muitos, que a palavra é uma semente, mas tem semente que o diabo rouba porque não tem raiz em si mesmo. Deus, que haja raiz no nosso coração esteja enraizado no Senhor, e a tua palavra se enraize nele, cresça e produza frutos na nossa vida e através de nós na vida de outros, em nome de Jesus. Assim eu te agradeço, e que essa palavra abençoe a todos que aqui estão na igreja nesse momento, e aqueles, ó Pai, que aqui não estão, mas que vão ver o vídeo através das mídias, Facebook, YouTube, enfim. Que a bênção do Senhor também esteja sobre eles, em nome de Jesus. Amém, Jesus.